Vamos lá. Por que se eu fosse começar agora, eu utilizaria 500 miligramas de texto apenas, sem utilizar nenhum outro hormônio? Vamos lá. Quando você utiliza 500 miligramas de texto, o seu corpo vai converter uma parte em DHT, outra parte em estradiol, e isso fica sob equilíbrio. Claro, se você tiver com BF muito alto, vai aromatizar muito mais. Né? Isso gera desequilíbrio. Agora, se você está ali com o percentual de gordura equilibrado, não tem problema nenhum você fazer isso. Entendeu? O que é que acontece? Quando você utiliza um texto junto com o derivado do DHT, você vai começar e vai utilizar 250 de texto e vai complementar com outro DHT ali. Seja um Masteron, seja estano. Aí você vai notar que, nossa, meu cabelo tá caindo mais, eu tô tendo mais espinha. Aí você vai achar, porra, é porque eu tô usando o estano, ou porque eu tô usando o Masteron. No caso do estano, pode até ser que ele é um pouquinho mais androgênico do que os outros derivados do DHT, realmente. Agora, com o Masteron, não. Não é o Masteron, é a testosterona. Quando você adiciona um outro composto junto dela, ele tem efeitos na própria testosterona. Que seu corpo fica tentando entrar em equilíbrio o tempo todo. Então, você tá ali jogando 500 miligramas de texto. Ela converte em uma quantidade X de DHT e quantidade X de estradiol. Você fica ali tranquilo, porque está equilibrado. Quando você usa um derivado de DHT, o que é que acontece? Ela continua convertendo em DHT, né? O outro também vai dar um suporte de leve ao próprio DHT, só que não é ele que causa a queda de cabelo, não é o derivado de DHT. É o próprio DHT que está causando isso. Só que ele vai acabar subindo. Por quê? Porque esse derivado de DHT que você jogou, ele vai suprimir o estradiol. Entendeu? E é isso que os derivados de DHT tendem a fazer. Eles suprimem o estradiol. Alguns mais do que outros, né? O estano é conhecido por fazer isso com uma maior eficiência. Aí o que é que acontece? Com seu estradiol baixo, seu DHT alto, fica em desequilíbrio. Então, mais queda de cabelo, mais acne, é assim que ocorre. As articulações também ficam um pouco ressecadas. Agora, quando você utiliza, por exemplo, 250 de texto, mais 250 de DECA, que é um da família 19,9, o que é que vai acontecer? A nandrolona, ela sofre a ação da mesma enzima que transforma testosterona em DHT, só que ela não vai se converter em DHT, vai se converter em DHN, de hidronandrolona. Dessa forma, os seus níveis de DHT vão ficar baixos. Só que aí é que tá. O seu corpo não vai conseguir aromatizar a nandrolona. Então ele vai produzir uma quantidade maior de enzima aromatase para tentar converter, só que não vai converter a nandrolona e vai acabar convertendo a texto. Ou seja, seu estradiol vai subir. Porque vai ter mais enzima aromatase ali, que vai somente converter da texto. Então seu estradiol vai subir muito mais do que ele subiria se tivesse somente testosterona. Até mesmo se você usasse uma dose maior da testosterona e não tivesse a DECA. Entendeu agora? E você gera um desequilíbrio, porque o que importa, na verdade, é o equilíbrio. DHT, texto e estradiol. Esse é equilíbrio. Aí você acaba reduzindo demais o seu DHT, né? Porque está convertendo em DHN. DHN não vai suprir a função do seu DHT. Né? Então vai subir o seu estradiol com DHT baixo. E também você vai enfrentar colaterais. Aí você está pensando só no anabolismo do ciclo. Claro, obviamente, se você usar 250 de texto e 250 de DECA, vai ser muito mais anabólico do que você utilizar 500 miligramas só de texto. Obviamente. Só que para um cara que está começando, ele já vai enfrentar esses colaterais, entendeu? Então é o seguinte, se você quer colocar um cara para começar a tomar hormônios, e você quer entregar um resultado maior ao cara, só que você também não quer que ele desanime, ele enfrente uma porrada de colateral, que ele nem sabe de onde está vindo, utiliza somente testosterona, 500 mg de testosterona, cara. Vai se manter em equilíbrio. Primeiro que se o cara vai começar a fazer isso, ele já tem que estar com um corpo, querendo ou não, né, com um BF mais baixo, obviamente. Então ele vai estar com BF baixo, ele já se alimenta bem, ele já treina bem. Então com 500 mg de texto ele vai se dar muito bem. Entendeu? Isso eu estou falando de pessoas que já querem sentir a parada. Não estou falando do cara que vai começar conservador ali com 250 miligramas. O cara que vai pensar a longo prazo mesmo, a longo prazo. Não está pensando em sentir nada, uma diferença mais rápida, não. Ele está pensando a longo prazo. Então tudo bem, 250 miligramas de texto, nada mais do que isso. Mas para o cara que quer realmente ver uma diferença ali, em 3 a 5 meses, entendeu? Não, o cara não vai ficar gigante, vai virar um Olímpia, mas vai ter uma diferença realmente notável. Então, sim, 500 mg de texto apenas. Né? A não ser que
Porém, aí entra em outra questão. Iniciantes geralmente vão ter muito mais um pé atrás em utilizar 3 hormônios. Aí, nesse caso, se ele não tivesse esse empecilho, utilizava doses pequenas de cada um. Por exemplo, utilizava um atesto, um adeca e um masteron. Aí você conseguiria manter tudo sob equilíbrio. DHT, estradiol, testosterona, tudo ficaria equilibrado. Né? Só que na maioria dos iniciantes, eles não vão ter essa mentalidade. Né? Eles acham que, estou usando muita coisa porque estou variando as drogas, estou usando muita coisa. Né? Então, o ideal seria utilizar somente testo. Deixa para utilizar outra coisa em um próximo blast, contando que ele vai fazer blast em cruz. Então, num próximo ele pode usar texto e ADEC e ver como ele se dá. Só que ele já vai saber que ele usou 500 mg de texto antes, se deu bem, ficou bem ali, libido, tudo ok, né? Aí agora que ele fez texto e DECA, 250 de texto, 250 de DECA, ele não se deu tão bem, então ele já sabe que não foi a texto em si, né? Foi a combinação da texto somente com a DECA. Entendeu? Sem um derivado de HT. Ou se ele usar, por exemplo, texto e um derivado de HT e um estano, ele começou a ter mais espinha, mais acne, ele já vai saber. Pô, com apenas texto eu me dei bem. Quando eu combinei esses aqui não deu tão bom. Entendeu? É muito mais por isso. Não é pensando no anabolismo do ciclo. Se for pensando no anabolismo do ciclo, cara, já começa com texto, trembo e pronto, e joga pra dentro. Foda-se. Não é isso. É nóis.